Bom dia, caríssimos e caríssimas vereadoras. Bom dia às pessoas que estão aqui na galeria. Bom dia a todos que nos escutam da internet. A LDO é um dos momentos mais importantes. A discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um dos momentos mais importantes que nós temos numa Câmara de Vereadores, porque começamos aqui a discutir, pensar e refletir todas as diretrizes que compõem o orçamento municipal. Claro que, quando você já tem uma lei construída, o que cabe é melhorá-la, emendá-la, retirar alguma coisa, transformá-la em um processo mais democrático. Nem tudo cabe na LDO, e é por isso que muita gente muitos vereadores apresentam emendas, eu sou o caso, não passam, inclusive com a justificativa de que não é matéria para a LDO, e fica chateado. Mas isso faz parte do processo democrático. Eu queria colocar aqui que não é justo dizer que a audiência pública demorou 15 minutos. Porque quais de nós estavam lá e se inscreveu para falar? Uma audiência pública só demora se você tem gente que se inscreve, fala e debate. Quantos vereadores desta casa compareceram à audiência pública de debate da LDO? Então, a oposição faz uma narrativa aqui extremamente infundada. Eu me inscrevi para falar de duas emendas. Uma minha, que eu vou fazer a defesa, ela foi aprovada, e eu vou fazer a defesa para ela continuar sendo aprovada por esse plenário, foi aprovada no parecer. Como o vereador Tiago Medina se inscreveu sobre ela, eu vim fazer a defesa dela. E a outra emenda é a emenda 203, proposta pelo vereador Felipe Alecrim, que propõe emendas impositivas para a Prefeitura do Recife. Bom, eu sou absolutamente contra emendas impositivas em tese, porque isso fere frontalmente a democracia. Nós estamos vivendo agora um momento em que o Congresso Nacional faz o governo federal de refém. A mesma coisa acontece hoje no governo estadual e na Assembleia Legislativa. A gente só pode ter democracia se nós tivermos separação de poderes, Muniz. O judiciário cabe julgar os processos, ser fiscal da Constituição. O executivo tem que executar obras, o executivo tem que implementar as políticas públicas e o legislativo tem que fiscalizar o executivo e legislar. Nós não temos que determinar orçamento. A Constituição Federal foi extremamente sábia quando coloca lá um artigo que diz que o Poder Legislativo não pode fazer emendas cujo teor levem ao Executivo a ter que orçar e gastar dinheiro. Está corretíssimo. Porque, senão, nenhum projeto de governo do Executivo seria executado, porque ele teria 49 prefeitos. Não, nós somos 39, né, Muniz? 39 prefeitos, 37 agora, 37 prefeitos prefeiturando a cidade. E isso seria um caos. Agora, não há como negar que a Prefeitura do Recife não leva a sério as emendas não impositivas. Eu não poderia ser hipócrita de chegar aqui e não dizer que eu, que sou uma vereadora, por exemplo, que articulo-me com cultura, com direitos humanos, e aí eu junto a turma da cultura, por exemplo, e digo o seguinte: gente, vamos juntar, vamos fazer uma emenda juntos, de 85 mil no ano 2022, para a gente botar
a biblioteca do SESC nas comunidades para leitura de crianças. Gente, vamos botar 20 mil para a Frei Caneca, porque ela não tem dinheiro. Gente, no ano de 2023, vamos passar 90 mil para o Festival Recifense de Teatro. Vamos botar 30 mil para um edital de convocação do Teatro do Parque. Vamos botar 50 mil para um edital de artes visuais no Mamã, onde pudessem ser convocadas mulheres das artes visuais que nunca têm chance de expor. Gente, vamos botar 50 mil para a editoração de pequenos livretos do cordel? Gente, vamos ajudar a gente fazer um levantamento de quantos pastoris tem na nossa cidade? Isso são emendas não impositivas que eu fiz na minha legislatura anterior e nunca consegui executar. Sequer fui ouvida direito. Isso tem que mudar. Isso aqui é um recado para a Prefeitura do Recife. Isso tem que mudar. Ou a Prefeitura do Recife realiza gestos com esta casa, sem ser impositiva, porque gesto político é gesto político. Imposição não é gesto. Imposição não é gesto. É obrigação. Quem está aqui na frente de vocês é completamente contra emendas impositivas. Porque eu creio na liberdade do executivo de executar suas políticas públicas, executar seu orçamento, sem ser refém do legislativo, que tem outra coisa para fazer. Eu vou lhe dar parte, viu, Felipe? Mas eu tenho que deixar claro aqui que a forma como a Prefeitura do Recife vem agindo no que diz respeito às emendas nossas desta casa, não impositivas, é leviana. Eu cobro aqui responsabilidade, e eu sou uma vereadora da situação. Eu sou uma vereadora da base do prefeito. Vou votar contra a emenda 203 de Felipe Alecrim, por acreditar piamente nisso. Mas acho que os 203 mil das nossas emendas não impositivas têm que ser vistas de melhor forma. Desde que eu estou nesta casa, eu só consegui executar 2 emendas de 30 mil para mulheres LGBT, para mulheres trans, na secretaria de Ana Rita Suassuna, e acho que uns 60 mil na Secretaria da Mulher. Isso é muito pouco para 4 anos de mandato, e eu espero de verdade que as minhas emendas da cultura possam, este ano, ser executadas, para eu não estar dizendo a mesma coisa aqui no próximo ano. Eu quero ouvir Felipe Alecrim. Vereadora, primeiro, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate. E Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho pelo seu mandato, pela sua pessoa e por todos os vereadores dessa casa. Eu queria só reequilibrar alguns pontos do seu discurso. Por exemplo, a gente não está aqui sugerindo que sejam estruturados 27 prefeitos, até porque isso seria impossível de acontecer. Porque a emenda propõe o que está na Constituição, então não é anticonstitucional, 1,2% de todo o orçamento da prefeitura. Eu não consigo imaginar como esse poder legislativo tornaria a prefeitura refém de cada vereador se a gente pudesse destinar 1,2% desse orçamento. Mas veja, em contrapartida a isso, eu posso lhe afirmar que os vereadores dessa casa, inclusive os de situação, esses sim, se tornam refém da prefeitura. E precisam, vereadora, literalmente, ir com um pires na mão para solicitar que qualquer serviço seja realizado. Não se trata só de articulação política,
E eu digo isso porque, sendo da oposição, e digo com a maior transparência e tranquilidade do mundo, se a gente disser que uma rua tem um buraco, é capaz da prefeitura ir lá e cavar um buraco ainda maior. Nossas emendas nunca foram aplicadas e nunca serão. E eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores também não tiveram suas emendas aplicadas de forma integral. É preciso que se observe que a gente tem que lutar pela altivez e pela independência dos poderes, como Vossa Excelência colocou aí no alto dessa tribuna. E fazer com que a emenda seja impositiva, lançando mão de 1,2% do orçamento da prefeitura, vai fazer com que muitas famílias, muitos bairros, sejam transformados a partir de projetos, ações e políticas públicas que nós vamos propor lá na ponta. É aquilo que eu falei, é a altivez do mandato, não é anticonstitucional, porque cidades como São Paulo, Belo Horizonte, nossa vizinha Jaboatão, vereadora, tem 900 mil de emenda e eles agora estão aumentando para 1,5 milhão, porque aumentou a arrecadação da cidade. Então, o que existe hoje, sim, é um poder legislativo que é refém do poder executivo, e não ao contrário. Porque, repito, como é que você torna um poder executivo refém, fazendo destinação no campo do serviço prestado à população e usufruindo ali de 1,2% de um orçamento geral, de uma cidade que arrecada mais de 9 bilhões de reais. A senhora sabe, vereador, e todos sabem, que o que acontece aqui é a ausência do desejo da prefeitura para que essa casa se mantenha refém. Agora, os da situação de hoje serão os de oposição de amanhã. E a oposição de hoje será a situação de amanhã. Essa é a roda viva da política. Obrigado, vereadora, pela parte. Infelizmente, eu considero seu à parte. Infelizmente, eu não acolho, por questões muito simples, Felipe. Nós vimos a escalada do valor das emendas no governo federal. Elas começam com pouco valor de emenda impositiva. E elas vão crescendo. E hoje, o maior exemplo de tornar refém um governo é a própria Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que começou com emendas muito pequenas. Hoje estão com emendas nos valores enormes. Enormes não, mas grandes. O governo federal tem emendas enormes e absurdas, e emendas secretas, e emendas de segredo, emenda de não sei o quê, emenda que não dá nenhuma satisfação aonde é que está investindo, e isso não faz bem para a democracia. Nós temos que ser uma casa altiva, sim. E aí, eu peço ao líder do governo, já fui liderança do governo aqui, peço a todos nós que estamos aqui para refletir sobre essa questão do quanto é importante que o Executivo realize gestos com nossas emendas não impositivas, porque, senão, vai ter um momento que vai passar aqui as emendas impositivas por necessidade dos vereadores. Isso é um alerta público. Mas eu sou contra e vou votar contra a sua emenda. Agora, eu queria falar sobre uma emenda minha que foi destacada. Senhores, é uma emenda onde é a emenda 33. É uma emenda para o orçamento do nosso Poder Legislativo. E é a proposta que diz o seguinte, que neste processo a gente acrescenta ao artigo 2º do projeto de lei do Executivo o seguinte: promover estudos sobre o impacto da saúde mental, em especial na comunidade escolar, a respeito de racismo estrutural, desigualdade de gênero, exposição ao discurso de ódio, gordofobia, LGBTQIA+, fobia e outras formas de violência e desigualdade. Esta é uma emenda onde a gente quer, na verdade, compreender esse fato terrível, que é o adoecimento mental da juventude, Flavinha, em especial a juventude mais vulnerabilizada. O adoecimento mental de uma menina e de meninos brancos de classe média não é o mesmo adoecimento mental de meninas e meninos negros, Jô.
porque você tem todo o processo de sofrimento e tem ainda a questão do racismo estrutural. Da mesma forma, a população gorda, que sofre todo tipo de bullying na escola. Então, o que a gente quer nessa emenda nossa é que seja observada do ponto de vista da saúde mental desses grupos específicos. E muito obrigada.